Bom, pessoal, bem-vindo a essa videoaula de Fenômeno do Transporte B, disciplina da EEL USP, tá ok? Bom, queria antes de mais nada falar com vocês que essa aqui é uma videoaula em caráter experimental, né? Em função da reclusão social por causa do coronavírus, tá? Então a gente está tentando achar uma melhor maneira de chegar até vocês, alunos, tá? Com o conteúdo que é necessário, tá ok? Pode ser que a gente possa mudar a metodologia, isso aqui não está fixo ainda, tá? A gente está fazendo alguns experimentos para ver qual que seria a melhor. Então é bom a interação depois de vocês, o feedback para saber o que vocês estão achando, tá? Mas vamos lá. Bom, a gente tem falado nas nossas últimas aulas em cálculos de condução, né? Em sala de aula, ainda presencialmente, a gente falou sobre os cálculos de condução para paredes planas, tá? Para associação de paredes planas. E eu passei, acho que rapidamente, 2 slides falando ou mostrando só as fórmulas de cálculo de condução de cilindros de paredes esféricas. Eu queria explorar um pouquinho a mais isso com vocês hoje. Bom, primeiro aí numa parede cilíndrica, o que acontece, né? Eu tenho um cilindro, a gente pode dar uma olhada, né? Um cilindro oco, tá? Ele tem então um raio interno que eu estou chamando de raio 1 e um raio externo chamado de raio 2. Então eu tenho uma espessura da parede que é essa diferença de raios, tá? Por dentro do cilindro está correndo um fluido quente, tá ok? Que tem um coeficiente de convecção H1, tá? Não é de condução, porque como é fluido ele tem movimentação de moléculas, a gente chegou a falar disso dentro de sala de aula, tá ok? Numa temperatura quente qualquer. E por fora, tá? Eu tenho um fluido, muito provavelmente aqui na maioria das vezes é ar, tá ok? Mas aqui não especifica, só falando um fluido frio. Também com coeficiente de convecção H2 e uma temperatura 2, tá ok? O material que compõe a parede do cilindro ele tem uma condutividade térmica K, tá? Ele é por condução, aí. E a área de um cilindro que é calculado de 2π RL, ou eu posso utilizar π vezes d, que é o diâmetro, né? Vezes L, o comprimento. A gente pode observar lá na parte inferior do slide que a equação de condução geral de Fourier, tá? Que a gente viu para a parede plana que era menos Ka dt dx, aqui sofre uma pequena alteração, só que no lugar de dx a gente vai ter dr, tá? O dx que dava o comprimento da parede, agora esse perfil de temperatura pelo gradiente é dado pela diferença, na verdade, dos raios, tá? Aqui no canto direito superior, a gente pode ver através dessa seta cinza, né, um quadrinho ali, que dá o perfil de temperatura na parede do cilindro. Vocês podem observar que ele não é linear, tá? Muito próximo, quase ser linear, mas ele não é linear pela expansão da área que eu tenho do cilindro, que é diferente quando eu falo de paredes planas. Tá ok? Beleza. Então, voltando ali para a parte inferior, né, na equação de condução térmica, aqui, a seta do meu mouse está mostrando, né? Eu poderia reescrever, então, essa equação do jeito de que, tá? Menos K2π RL, ou KπdL, se eu quisesse, né? dt dr, tá? Como o fluido quente está dentro do cilindro, então o fluxo de calor está de dentro para fora, tá? Eu posso calcular a perda de calor do fluido quente de acordo com uma associação de paredes em série, né? Fazendo aquela analogia, tá? Conforme circuitos elétricos. Só tem uma pequena diferença aqui, é que o fluido quente e o fluido frio, eles não têm condução, eles têm convecção. Então, se a gente fosse pensar no mecanismo geral de troca de calor desse sistema, tá ok? Ele é uma miscelânea entre condução e convecção. As fórmulas estão apresentadas aí no slide, beleza? Prosseguindo, então, eu tenho novamente a repetição das fórmulas aqui gerais de condução, né? E se eu for separar as variáveis, o que eu vou ter? Vou passar dr com r para um lado, né? E manter dt do lado direito da equação, tá? Aí eu vou aplicar 2 condições de contorno para minha integral. Uma quando r1, tá? O t então vai ser igual a t1, o r2, o t igual a 2, tá ok? Então eu vou integrar dr sobre r de r1 a r2, que é o raio interno e o raio externo. E o dt eu vou integrar de t1 até t2, que é a temperatura do fluido quente e a temperatura do fluido frio, tá? O que eu vou ter então?
eu vou ter então que Q vezes o logaritmo nepteriano de R2 sobre R1, que é o resultado da integral de dr sobre R, é igual a menos 2πkL T2 menos T1, que é a integral de dt, né, com os limites T1 a T2. Tá ok? Final, que é onde o calor vai parar, menos o inicial. Aqui, pessoal, a gente vai ver que é por conta disso que há um negativo na fórmula, que foi comentado dentro da sala de aula. Tá? Por que tem esse negativo? Porque a energia, né, em forma de calor, ela sai da região de maior abundância para de menor abundância. Ou seja, ela sai da parte quente para ir para a parte fria, né, de T1 a T2. Quando eu inverto isso, né, porque T1 é o fluido quente, menos T2 é o fluido frio, né, então eu tiro o negativo dessa parte da função. Tá ok? Passo o ln de R2 sobre R1 para o lado direito da equação, tá? Ou então ainda eu vou ter que o QR é igual a T1 menos T2 sobre 1, 2πkL ln de R2 sobre R1. 1 sobre 2πkL ln de R2 sobre R1 é a mesma coisa que a resistência, tá? Dada aqui por resistência total. Então o QR vai ser o ΔT, né? T1 menos T2 sobre a resistência total. Essa resistência total cilíndrica, tá? Tá aqui formulada na parte de baixo e ainda pode ser escrito na função de diâmetros, tá? Bom, a gente pode também traçar um perfil de temperatura que acontece dentro da parede do cilindro somente alterando as condições de contorno, ou seja, entre o raio interno 1 e o raio interno 2, tá? Eu consigo saber a qual temperatura em qualquer posição entre essas medidas de raio, tá? O que vai me dar o perfil de temperatura dentro da parede do cilindro. Como é um LN, ele nunca consegue ser uma função totalmente linear, tá? Ela tem uma pequena variação dentro dessa coeficiente, se a gente pode assim dizer, né? Da fórmula, tá ok? E para uma parede sférica, a gente está vendo aí que na verdade não altera quase nada, somente a fórmula de cálculo da área, tá? Ela obedece ainda a mesma lógica que a gente está do cilindro. Foge um pouquinho da parede plana, mas o cilindro é bem parecido, somente com alteração de área, tá ok? E em cilindros é muito comum, tá, a gente utilizar alguns materiais isolantes para que não haja ou minimize a perda de calor dentro do cilindro, tá? Bom, as tubulações dentro de indústrias, pessoal, são muito utilizadas para fazer transporte de fluidos, tá ok? Desde que seja matéria-prima ou até mesmo fluidos que transportem energia, como o caso de vapor de água provenientes de uma caldeira, tá? E muitas vezes o interessante é que você não perca temperatura no transporte desses fluidos, tá? Mas salva também aqui, a gente pode dizer, que eu acabei esquecendo, né? Que o fluido também podia ser frio, utilizado para resfriamento de alguma máquina ou então para resfriar algum produto. Eu também não quero que ele ganhe energia. Então é muito comum que a gente faça um isolamento desse material. Por quê? Porque é material que compõe o tubo e muitas das vezes ele é metal, tá? Ele é aço, ele é ferro fundido, tá? Tem que ser um material resistente à pressão e resistente ao fluido que está percorrendo dentro dele. Na maioria das vezes, tá? Esses materiais, eles acabam sendo bons condutores de calor, o que prejudica na hora que eu quero conservar tanto a temperatura quente ou a temperatura fria do fluido, tá? Que está passando por ali por dentro, tá ok? Ah, mas a gente não poderia utilizar um material também resistente, mas que fosse bom isolante térmico? Algumas opções até existem, tá? Mas o problema maior seria o custo, tá? Aí já começa a não compensar nessa ideia toda, tá ok? Bom, qual que é o grande X da questão quando eu faço isso? Tá? É o que nós chamamos de raio crítico de isolamento, tá? Ou seja, o que ocorre? Tá? Quando a gente utiliza uma fina camada de isolante, tá ok? A espessura que eu adiciono ali de isolante, ela é muito pequena em comparação ao aumento de área que eu tenho, tá? Conforme eu vou deixando esse isolante mais grosso, né, mais espesso, tá? Ele vai aumentando a área. Então, muitas das vezes, você favorece a troca de calor, mesmo colocando material isolante, do que preserva a energia dentro do fluido.
tá? Ou impede que o tubo de metal troque calor com o ambiente, tá certo? Então o que que ocorre? Vai chegar num ponto, entendeu? Onde essa troca de calor é máxima, até maior do que o tubo sem o material isolante. Depois desse ponto, tá? Dessa espessura, aí sim, a espessura começa a fazer mais efeito do que a área, tá? E essa troca de calor começa a cair. Esse ponto de máximo é o que a gente chama de raio crítico de isolamento. Tá ok? Então, se a gente fosse observar, né? Eu vou ter aqui como um exemplo um tubo que está aí na figura. Eu tenho um raio interno 1, tá? Um raio externo 2, tá ok? Uma temperatura interna que está aqui já na interface do isolante com o tubo dentro T1 e uma temperatura externa T2, tá ok? O que acontece? Essa espessura que está aqui, ela tem que ser grande o suficiente, porque você vai ter um aumento de área de contato, tá? Para compensar esse aumento de área de contato. Só a partir de um ponto que começa a compensar com o que a gente chama de raio crítico de isolamento, tá ok? Bom, esse raio crítico, ele também pode ser calculado fazendo uma analogia de circuitos elétricos, tá? Note que eu só tenho 2 pontos de circuito aqui, porque eu estou ignorando a passagem do fluido quente dentro do tubo. Eu já estou pegando a temperatura já externa do tubo. Então, eu já pego o resultado final, não preciso de cálculo, tá? Eu estou considerando já a temperatura aqui na superfície do tubo a ser isolado com o isolante, tá? E a temperatura externa do fluido que está externo. Por isso que eu tenho uma condutividade térmica e uma convecção aqui na formulação de baixo. Ok? Então, se a gente calcular essa resistência, tá? Eu vou ter que a resistência total ela é a função do Ln de R2 sobre R1, 2πk, mais 1 sobre 2πrh, que é o de convecção do fluido frio, tá? Uma espessura de isolamento ótima, né, ou a melhor possível, sendo associada a E, é aquela que minimiza a Q e que maximiza o R total, a resistência total, tá? Então, a gente pode obter esse valor pela exigência se eu derivar, tá? A resistência total sobre a derivada do raio, né? Se eu pegar, na verdade, a variação de resistência total pela variação do raio, conforme elas forem equivalentes, sendo igual a zero, tá? Então, assim tendo, tá ok? Eu vou ter que 2πkL menos 2πr² H é igual a zero, tá? Rearranjando isso tudo, eu posso deixar que o R, ou o raio ótimo aí, seria o K de condutividade térmica dividido pela H de convecção, tá? Então, para determinar o valor máximo ou mínimo para essa resistência ideal, é necessário então, a gente avaliar uma segunda derivada disso aí. Então, a derivada segunda de R total sobre a derivada de R quadrado é igual a menos 1 sobre 2πkr ao quadrado mais 1 sobre πr ao cubo H, tá? Ou em RK sobre H, tá ok? Eu vou ter que 1 sobre 2πk ao cubo dividido por H ao quadrado tem que ser maior do que zero, tá ok? Aliás, ele sempre será maior do que zero nessa conta. Se a gente for ver por que sempre será maior do que zero, porque K e H nunca têm valores negativos, então é impossível essa conta aqui dar um valor negativo. Sempre será maior do que zero. Retornando, se sempre será maior do que zero, eu não consigo então ter, tá, o valor dessas derivadas aqui igual a zero. De forma que é impossível, tá ok? Eu ter esse valor ótimo, ele não existe. Tá? Eu sempre vou ter uma perda de um lado para o outro. Então, o que faz mais sentido a gente calcular que o raio crítico ele é igual ao coeficiente de condutividade térmica do isolante, tá? Sobre o coeficiente de convecção do fluido frio, tá? Beleza. Então, dessa forma, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um cálculo, na verdade, do perfil de temperatura, né? Fazendo com vários fluxos de calor, visto várias ou diversas espessuras de isolante diferentes. Eu vou fazer um gráfico, como vocês podem ver, nesse exemplo que está aí no slide, tá? E a condutividade térmica, que permanece constante, vai gerar um fluxo de calor, tá? Que vai aumentar conforme eu aumento
o raio do isolante até chegar num ponto máximo, que é o raio crítico. Depois desse raio crítico, vocês podem ver que o perfil aqui, né, mostra que o fluxo de calor começa a cair conforme eu vou aumentando o raio. O ideal, né, o raio ótimo, seria aquele que chegasse aqui a zero, mas a gente viu que isso é impossível. Então, a gente começa a ver nesse gráfico que só faz sentido uma espessura maior do que a desse ponto, tá? Para que eu possa realmente reduzir o fluxo de calor do original. Esse ponto aqui seria o ponto onde está sem isolante ainda, tá? Material sem isolante. Então, conforme eu vou aumentando, conforme eu vou adicionando o isolante, eu vou aumentando a quantidade de calor que eu perco, olha só, até chegar nesse máximo que é o raio crítico. Depois eu começo a cair. Mas, para fazer sentido na utilização prática disso, eu tenho que utilizar abaixo desse ponto, tá? E isso pode acontecer de dois casos, tá ok? O caso 1, se o raio crítico for maior do que o raio interno, então ele aumenta para esse ponto. Se o raio crítico for menor do que o raio interno, então para qualquer espessura de isolamento colocada, a taxa de transferência de calor decresce, né? Ela vai pegando para baixo, tá? Então vou fazer um pequeno exercício aqui, determinar o raio crítico em centímetros para um tubo com abestos, com condutividade térmica. O K do isolante é igual a 0,208 watts por metro Kelvin. Se o coeficiente externo de transferência de calor é 8,51 watts por metro quadrado Kelvin. Ele pede para que a gente plote um gráfico de Q versus R para o sistema, se R1, né, se o raio interno do isolante começa em 1,3 centímetros, tá? A temperatura do fluido interno, está a 121 graus Celsius, e a temperatura do fluido frio está a 21 graus Celsius, tá? Uma faixa de R que ele pede para a gente observar igual a 1,3 centímetros até 6 centímetros. Ele pede para determinar a espessura mínima do isolante, tá? Para que realmente faça a função de isolante, ok? Então eu vou ter o K de condutividade térmica do isolante, 0,208 watts por metro Kelvin, e o coeficiente externo de transferência de calor por convecção com fluido, né? 8,51 watts metro quadrado Kelvin, tá? Então, solucionando, eu vou ter que o raio crítico, ele é igual ao K do isolante sobre o H do fluido. Então, 0,208 sobre 8,51. O raio crítico é de 0,0244 metros, ou 2,44 centímetros. Ele é maior do que o raio interno de 1,3 centímetros. Então, vamos cair no caso 1. Então, isso quer dizer o quê? Se eu aumentar a espessura do isolante, vai acontecer aquele efeito que eu mostrei para vocês. Isso acontece na maioria das vezes, tá? Onde qualquer camada de isolante a ser colocado, tá? Vai aumentar o fluxo de calor, tá ok? Beleza. Agora, para eu ver como é que vai ficar esse fluxo de calor por área, eu vou pegar um QL, né, que eu chamei aqui de Q', é igual a 2π TI menos TF, temperatura menos temperatura do quente menos do frio, tá? Sobre 1 do K do isolante, ln de R sobre RI mais 1 sobre HR, tá? Fazendo as contas, eu vou ter essa fórmula, tá ok? De maneira simplificada, vai dar que 628,3 sobre 4,81 é o ln de 76,9 R mais 0,118 sobre R. Desculpe, tá ok? Então, olha só, pessoal. Olha só. Vamos então fazer o gráfico disso. Eu não quis fazer com vocês, eu não quis já mostrar o gráfico pronto. E para isso eu vou utilizar um software que eu gosto muito, tá? Que é um software chamado Scilab, ou o pessoal fala muito em Scilab, tá? O download desse software vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Ele é gratuito. E vocês podem fazer, instalar no notebook de vocês. É muito similar ao MATLAB, com a vantagem de ser gratuito, tá? Tem muita gente, inclusive eu, que acha que ele é melhor do que o MATLAB, tá? Quando vocês abrirem a primeira vez, quem nunca teve contato com o Scilab, tá? Ele vai ter um console. O meu eu tirei, mas ele tem geralmente duas janelinhas aqui à direita, tá? E esse console ele serve aqui, como vou mostrar para vocês, ó, 1 mais 2, ó, como uma calculadora, tá? Eu vou deixar também nesse vídeo, na descrição desse vídeo, um link para um outro vídeo, tá?
que faz uma introdução ao Scilab, mostra alguns comandos, tal, entre outros pontos, tá ok? Bom, eu poderia usar o Scilab nessa tela, só que se eu faço qualquer programa nessa tela, que a gente chama de console, tá? A gente vai perder se eu desligar o Scilab, tá? Isso aqui parece uma espécie de uma memória RAM, né? Ele não guarda nada que está aqui. Eu só vou dar um comandinho aqui chamado CLC para ele apagar essa tela, tá? E o Scilab, ele tem um botãozinho aqui, primeiro botão da esquerda para a direita, embaixo de arquivo ou file, né? Dependendo da versão que você esteja trabalhando, chamado SciNotes, tá? É um editorzinho de texto. Quando você clicar, vai abrir essa janela, a minha já estava aberta, tá? Que é onde a gente pode escrever um programa que o Scilab vai interpretar, tá ok? E a gente pode salvar sem o risco de perder esse programa. Então eu vou escrever um programa aqui, bem pequenininho com vocês, para a gente poder fazer aquele gráfico de temperatura, tá? Bom, bem interessante para começar os programas em Scilab é utilizar um comandinho chamado clear, tá? Pode ver que até ele troca de cor ali na tela. Para que serve esse clear? Esse clear serve para apagar as variáveis do sistema, tá? Porventura, pode ser que tenha uma variável anterior que tenha ficado gravado no programa. É interessante tirar para que não afete os cálculos feitos, tá? Depois do clear, pessoal, eu geralmente uso um comando chamado CLC, tá? O CLC é um comando para apagar a tela, tá? Deixar a tela bem mais clean, eu gosto. Não é obrigatório nem o primeiro nem o segundo comando. Eu só sugiro porque sempre dá uma impressão mais estética, mais agradável no seu programa, tá? Bom, vamos lá. O que eu preciso fazer? Eu preciso calcular diversos fluxos de temperatura em função de diversos raios para poder fazer o meu gráfico, tá? Então vamos voltar ali no slide e ver como é que eu calculo esse fluxo de temperatura, né? Então tá aqui, ó. Qlinha 628.3 sobre 4.81 ln de 76,9R mais 0.118R, tá? Voltamos lá no Scilab então. Eu vou chamar uma variável de Q, pode ser. Ele é igual, vamos copiar lá a fórmula, como é que tá lá, 628.3. Importante, tá? O Scilab, ele só trabalha com pontos e não com vírgula, tá? Para decimais. Isso aqui vai ser dividido, abro parênteses, tá? Por 4.81 que multiplica log. Também uma outra coisa interessante. No Scilab, a função ln ela fica como log, tá? Esse log de 76.9 vezes o raio que eu vou chamar de R aqui. Tá ok? Antes uma coisa, o log eu tenho que colocar, abrir e fechar parênteses, ele vai aplicar o log no que está dentro. Tá ok? Então 76.9 vezes R. Tá ok? Isso tudo, pessoal, eu vou somar. Então, eu sei que não é necessário, mas eu vou colocar aqui um parênteses a mais aqui, só para ficar mais organizadinho, ó. Mais, de novo, abrir parênteses só para organizar, 0.118 dividido por R. Feche parênteses, aí também a fórmula. Só que se eu mandar fazer isso, tá? Já temos o primeiro problema, porque na hora de interpretar essa linha de comando, o Scilab não sabe o que é R. Tá ok? Então, antes, vou colocar o cursor na frente do CLC, dar um Enter. Vou colocar um R aqui, que é igual a 0.013, que é 1.3 centímetros, mas eu tenho que passar para metros, né? Lembrando que a fórmula, todos os quocientes que foram, os coeficientes, desculpa, né? Que foram calculados, utilizados aqui, estão em metro. Então eu tenho que colocar o R em metro, tá? Agora, se eu interpretar isso aqui, eu só vou ter um raio, só vou calcular para um valor do raio. E eu preciso que ele vá até 0.06 ou 6 centímetros, que foi o que pediu o enunciado do problema. Tá ok? Perfeito. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um loop aqui. Tá? E esse loop aqui eu vou até
passar para cá, vou utilizar já esse R igual a 0,13. Tá? Para fazer esse loop eu vou usar um comando chamado for. Então ele está falando que o for ele vai utilizar o R igual a 0,013. A gente dá 2 pontos. Eu vou colocar um incremento aqui de quanto em quanto que eu quero que suba o R. Então eu vou fazer de 0,0001, de 1 em 1 milímetro, tá? E qual que é o final? De novo, 2 pontos, 0,06 até 6 centímetros, tá? E ele vai calcular isso aqui, beleza? Vou dar um end aqui para terminar meu for. Então fiz um laço, ele vai calcular vários Qs em função de vários Rs para fazer o meu gráfico, tá? Mas você pode ver que o Scilab aqui ele não está armazenando esses valores, ele vai calcular e vai perder. Toda hora que esse laço for feito, eu vou perder porque vai sobrescrever os valores de Q, tá? Então eu tenho que criar aqui uma estrutura para armazenar esses dados. Eu preciso armazenar os raios e os respectivos fluxos de calor, tá? Então, antes aqui do for, eu vou criar duas estruturas. Primeiro eu vou chamar de R minúsculo mesmo, underline, VT, de vetor. Eu vou criar um vetor para armazenar esses dados. Então, dou igual, abre e fecha colchete. Isso é só para dizer para o Scilab, ponto e vírgula depois, tá? Que RVT é um vetor, tá? Vou fazer a mesma coisa, vou chamar de Q agora, underline, VT. Tá? Um vetor por fluxo de calor. Também abre e fecha colchetes de forma vazia, só para entender que é um vetorzinho que está ali. Tá? E preciso criar um contador para que eu tenha ali, né, uma posição, saber onde ele vai guardar, em que posição que ele vai guardar isso aqui. Tá, beleza? Então vamos lá, vou criar um contador chamado de I clássico, né? Contador é igual a 1, ponto e vírgula. Tá? Então, depois eu vou cair no for, o que vai acontecer? Ele vai calcular o raio e o fluxo de calor. Então, cada vez que ele calcular, eu vou armazenar isso aqui, tá? Onde que eu vou armazenar o raio? RVT, abre parênteses, vou colocar o I para ele me dar a posição. É um contador, então vai mudar de valor, é igual ao valor do raio. Então, ele não vai sobrescrever, cada hora ele vai colocar numa posição diferente, tá? Depois eu vou jogar aqui Q, VT e é igual ao Q, tá? Vou colocar ponto e vírgula, tudo isso. Não também é tão necessário, mas geralmente eu economizo um pouco de memória de cálculo. Isso aqui é só uma mania que eu tenho, tá? Para fazer programas maiores. Não é necessário, mas se vocês quiserem eu aconselho colocar esse ponto e vírgula depois, tá? Só no fora aqui que não a gente não coloca, tá ok? Beleza, então eu vou calcular diversas vezes, vou armazenar. Falta só a gente fazer o gráfico. O gráfico aqui, o comando é fácil, chamado plot. Opa. O plot, tá? Que vai ser, se vocês quiserem colocar até plot 2D, ó, fica melhor. Tá? O plot funciona também, mas o 2D, para dar a ideia que é um plot, um gráfico de somente duas dimensões. Tá ok? E a gente vai colocar o que vai na variável x. Eu vou colocar meu R underline VT, vírgula, variável YQ VT. Ok? Aí, pessoal, na hora de rodar, a gente tem aqui um executar, né, o símbolozinho do place. Quando eu pressionar esse símbolo, ele vai pedir para que eu salve. Tá? É obrigatório no Scilab que você salve o programa antes de rodar. Então, escolha um diretório qualquer para salvar, tá? Eu vou dar meu salvar como teste calor. Você pode dar como aula alguma coisa aqui. Mando salvar, ó. E ele abriu o gráfico e por algum motivo ele não funcionou. Tá? Espera aí um pouquinho, vamos ver o que aconteceu.
Estranho porque tá salvando no outro. Por que será que ele não tá dando os valores que eu quero aqui? A telinha tá beleza. Ah, tá, eu não coloquei o final do contador, tá? Bom, vamos parar e vamos fazer isso de novo então. O Scilab, então, como a gente está falando, tá? Ele pode utilizar o SciNote para poder gravar os conteúdos dele aqui, ok? Vamos só parar porque não vai adiantar, eu vou ter que fazer uma parada para editar esse vídeo. Para fazer o programa então, eu vou começar numa primeira linha, colocar o comando clc, tá? Ou melhor, clc não, vamos começar com clear. O que faz o comando clear? O comando clear ele apaga as variáveis que estão porventura dentro do sistema, tá? O que acontece com isso? Qualquer variável anteriormente calculada no Scilab, tá? Ela vai ser apagada. Isso evita que gere algum erro na hora de executar o programa, tá? Ok? Ele garante isso pra gente. Na linha embaixo, a linha 2, eu vou colocar o comando clc que ele apaga a tela. Nesse caso a gente vai fazer um gráfico, nem seria tão necessário assim, mas eu sempre gosto de manter para deixar um ambiente mais organizado, tá? Sempre gosto de começar meus programas assim. Vocês fiquem à vontade para fazer da maneira com que vocês quiserem, tá bom? Beleza, vamos lá então. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o fluxo de calor, tá? Onde que está essa equação que calcula o fluxo de calor? Tá aqui, ó. Que linha, né, que eu coloquei, é igual a 628,3 dividido por 4,81 vezes o logaritmo neptuniano de 76,9R mais 0,118 dividido por R. Então vou escrever isso aqui lá no Scilab, tá? Então Q é igual a 628,3, tá? Dividido, abre e fecha parênteses, vamos lá colocar o que está lá, 4,81 vezes, o ln no Scilab é log puramente, tá? Dá o valor de ln. Eu tenho que abrir e fechar parênteses para indicar o log de que valor que ele vai ter que fazer. É 76,9 vezes um R. Tá ok? Beleza. Mais, né? Isso. Vou abrir e fechar parênteses para indicar aqui a divisão 0,118 dividido por R, tá? Vou fechar mais um parênteses aqui para que a gente possa fechar a equação como um todo. E depois disso eu vou dar um ponto e vírgula, tá? Só para o Scilab entender que essa linha acaba aqui. Não é necessário esse ponto e vírgula, tá? Se você não tiver quebras de duas linhas, assim, né? Duas linhas diretas, depois quebrar a linha. Mas é sempre bom a gente colocar, tá? Ele entende que você encerrou uma linha de comando depois do ponto e vírgula, tá? Bom, mas se eu fizer isso, o Scilab não vai saber o que fazer com isso. Por quê? Porque não tem o valor de R. Eu preciso saber qual é o valor de R. Então, eu vou formar aqui antes o Scilab. O R, que é o primeiro que a gente vai fazer, é 0,013, 1,3 centímetros, tá? Estou passando em metros, porque todos os coeficientes utilizados aqui, né, de transferência de calor, estão em metros. Então, para manter a mesma unidade, tá ok? Bom, mas se eu deixar assim, o Scilab só vai fazer para mim
tá? Um cálculo não vai mostrar nada para mim. Ele vai processar e ficar quieto na dele, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso criar um loop, tá? Um sistema de repetição para que ele possa calcular vários fluxos de calor em função de vários raios para poder traçar meu gráfico, tá? Como é que eu crio esse loop? Eu vou criar usando um programa for, o comando for, desculpe. E aí vou utilizar já o R aqui, tá? De 0.013 para facilitar, né? Já para dar o startup no meu laço de repetição. Então vamos aqui, ó, for. Ele já está 0.013. Nesse caso aqui eu tenho que tirar essa ponto e vírgula, tá? Eu vou dar 2 pontos, quer dizer que ele vai começar em 0.013. O incremento que ele vai utilizar, que eu vou fazer, é para 0.001, de 1 em 1 milímetro, tá? Depois, eu vou colocar até onde ele vai fazer isso. Ele vai fazer até 6 centímetros, que foi o que o exercício pediu. Tá ok? Então, muito importante também, ó, depois dessa linha, eu colocar um comando end aqui, para ele entender que fechou o meu laço. Meu laço só vai calcular o Q, tá? E ele vai calcular diversos valores de fluxo de calor, diversos Qs aqui, né? Toda hora que ele mudar o valor de R. Só que ele vai sobrescrever esses valores. Então eu tenho que criar uma estrutura aqui para que ele possa gravar e depois fazer esse gráfico para mim. Então eu vou criar 2 vetores, tá? Eu vou criar aqui, primeiro vetor, vou chamar de R, underline VT, para ele entender que é um vetor. Eu vou colocar igual a abre e fecha colchete, depois um ponto e vírgula, tá? Então ele sabe que quando eu me referir a R underline VT, eu estou falando de um vetor. Vou fazer a mesma coisa aqui com Q underline VT. Abre e fecha colchete, ponto e vírgula. Ele vai entender também que é um vetor, tá? Para que eu vou usar esses vetores? Para gravar os valores de R e os valores de Q, para depois jogar no gráfico, tá? E eu preciso também informar para o programa em que posição que ele vai gravar. Então eu tenho que criar aqui um contador. Esse contador eu vou chamar de I, né? Clássico, I igual a 1. Começa com o valor 1, ponto e vírgula. Tá ok? Aí dentro da minha estrutura aqui de loop, de laço, né? Depois que ele fizer o cálculo, eu vou falar para ele, olha, grava o valor de R dentro do vetor RVT. Tá? Em que posição? Na posição I. É igual a R. Tá? E o valor de Q que você calculou, também você vai gravar no vetor QVT, né? Na posição I também, o valor calculado. Tá? Então, quando I for igual a 1, ele vai gravar na posição 1. Tá ok? Na segunda vez que ele fizer o laço, ele vai gerar um segundo valor, e esse I vai ter que estar com o valor 2 para gravar numa segunda posição. Como é que eu faço isso? Eu, então aqui coloco o contador, né? Como é que ele age como contador? Vai ser igual a I mais 1, tá? Que aí ele vai entender que tem que adicionar uma unidade a cada loop que ele fizer, tá? Ele vai fazer isso até o R chegar a 0.06, terminando eu quero que ele mostre isso de uma maneira gráfica. Então o comandinho mais simples aqui é o plot, tá? Pode colocar até plot 2D, funciona também. Tá? Plot também funcionaria. R underline VT, tá? Eu quero que o vetor R seja o meu eixo X e o meu vetor Q VT seja o meu vetor Y, tá? Vou dar um play aqui. Na hora que você mandar executar, toda vez eu não salvei o programa, ele vai me dar uma mensagem dizendo que eu tenho que salvar, é obrigatório para rodar. Então, pressiono o botão salvar e executar. Vou dar um nome aqui de teste calor. Vocês precisam botar aula, alguma coisa, tá? Ou qualquer nome que vocês quiserem, dentro do diretório que vocês queiram colocar. Vou mandar salvar. E aí ele fez o meu gráfico aqui, ó. Beleza? Bom, esse gráfico, então, aqui eu posso ver que ele tem um ponto, tá, de inflexão, que é onde eu tenho meu raio crítico, tá? O único problema do Scilab é que ele não dá pra gente clicar em cima e ver exatamente o valor do ponto, tá? Tem uma ferramentinha aqui que a gente utiliza. Essa.
Essa aqui deixa os pontos. Aqui, ó. Que dá pra gente tirar mais ou menos aonde tá. Tá? Se eu subir aqui, ó. Vai ser mais ou menos nesse ponto aqui. Exatamente, ó. Vai ter em torno de 5,48, tá? Depois de 5,48 milímetros, tá ok? Do raio que a gente tiver, o raio externo, no caso aqui o raio 2, né? É que ele começa a fazer algum efeito, tá? O raio interno, ele até esse ponto aqui, na verdade, a gente vai estar perdendo mais calor do que se tivesse sem o isolante. Então, a partir daqui que eu começo a ter uma efetiva, né, isolamento térmico. Antes eu não tenho. Tá ok? Então, qual que seria a espessura mínima para isso aqui? Eu podia pegar esse valor, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer um outro programa. No Scilab, na verdade, eu vou salvar esse aqui como, né? Pra gente não perder esse. Vou chamar de teste calor 1. Tá? E em cima disso aqui eu vou criar um outro programa para ele calcular isso para mim. Tá? Como que eu vou fazer isso aí? Bom, agora tem um porém, eu não preciso mais dos vetores, posso apagar isso tudo, nem do contador. Tá? Então posso tirar isso tudo aqui também. E não preciso mais do gráfico. Tá ok? Bom, mas agora eu tenho que ter dois valores, né? Comparativo. Para a gente pegar qual que é o Q inicial. Eu não peguei lá. Então eu vou calcular o Q inicial aqui. Como é que eu vou fazer esse Q inicial? Eu vou pegar essa equação que está aqui, vou copiar, vou colar ela aqui. E antes eu vou colocar aqui um valor que eu vou chamar de R1 igual a 0,013, que é o primeiro raio que eu tenho. Tá? Então, olha só, eu vou chamar ele de R1. Então, eu vou chamar esse aqui também de Q1. Vou alterar aqui. E aqui R1. E aqui R1. Beleza, ele vai fazer esse cálculo para mim. A estrutura fora, agora, aqui não é mais indicada, porque como eu não tenho mais o valor final, até onde eu quero ir, né? Eu quero descobrir. Eu vou utilizar um outro laço mais interessante, que é o while. Tá? E qual que vai ser esse while? Eu vou colocar para ele aqui que o delta, enquanto ele for maior que 0, ele vai continuar a fazer o laço. Só vai parar quando o delta for menor ou igual a 0. Né? Então, quando for igual a 0, que a gente vai entender para isso, ele vai parar. Tá? E aí, o que é o delta? Bom, vou chamar aqui do delta, dá um valor para ele, ó, delta igual a 10, por exemplo. Tá? Ele precisa ter um valor de delta antes, senão não faz o laço. Tá? Aí, pessoal, eu vou também colocar aqui um outro ponto que eu vou chamar de R2. Tá ok? O R2, ele vai ser o quê? Ele vai ser 0,014. Já vou até colocar esse valor aqui. Eu vou começar 1 milímetro depois do raio mínimo que eu tenho. Tá? E aí ele vai continuar fazendo os cálculos. Como é que ele vai fazer isso? Olha só, a primeira coisa, eu vou chamar aqui de um Q2. E aí eu vou colocar, ao invés de R1 aqui, o R2, ó. Beleza? Aí ele vai calcular um delta. Como é que ele vai calcular o delta? Vai ser Q2 menos Q1. Como a gente viu no gráfico, né? Toda vez que eu aumentar o raio, eu vou gerar fluxos de calores maiores. Tá? Então esse delta aqui sempre vai dar maior que 0. Tá ok? Quando ele igualar, a partir daquele ponto é que eu tenho uma espessura efetiva para o isolamento térmico. Tá? Bom, mas aqui eu só calculei, eu tenho que colocar o programa como é que ele vai aumentar esse raio, né? Então eu vou colocar que o R2, depois que ele fizer o cálculo, é o R2, tá? Mais 0,01. Tá ok? Toda hora para ele poder ir aumentando. Tá? Aliás, pessoal, até a melhor maneira de fazer isso, ó.
dar um Ctrl X aqui, Ctrl V, colocar isso antes, porque se deixar depois, ele vai adicionar 1 milímetro no meu raio efetivo, tá? Então, eu vou colocar aqui só que raio 2 é igual a o raio 1, tá? Porque aí ele já vai fazer o somatório com 0.01, a primeira vez que ele calcular, já vai ser com 0.14, tá ok? Beleza. E aí o delta, Q2 menos Q1. Tá? Ok. Olha só, pessoal, qual que é então a espessura mínima? Eu vou mandar ele escrever para mim na tela. Vou usar o DISP, a espessura mínima é o R2, tá? O DISP ele mostra pra gente em tela, tá? Vou mandar ele rodar. Mandar ele salvar e executar. E aí agora eu tenho que ir lá no console do Scilab, ó. Ele está dando que é 0.063, tá? É a espessura mínima. A gente deu 0.5 alguma coisa, né? 0.063 seria a espessura mínima, tá? Para satisfazer então essas condições, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência, né? Dicas, sugestões, estou sempre aberto para vocês. Eu vou deixar um exercício para vocês fazerem. Aconselho vocês a utilizarem um programa, como eu falei, deixar um link do Scilab, tá? Quem utilizar o MATLAB, tem o MATLAB ou outro software de sua preferência, também pode ser feito por Excel, como queira fazer, tá? Para fazer esse exercício. Esse exercício eu vou deixar um enunciado, tá? Ele vai falar sobre uma transferência de calor utilizando um cilindro, tá? Beleza? E vocês vão ter que fazer uma pesquisa, tá? De materiais isolantes na internet, tá? Vendo o preço desses materiais e também os casos de condutividade térmica desses materiais. Eu vou pedir para que vocês façam isso de forma a utilizar uns 3 materiais diferentes, tá ok? Vai estar tudo explicado lá no enunciado, mas não custa nada falar, né? Uns 3 materiais diferentes, tá? E vocês vão ver qual que é o que mais compensa utilizar, tá? Cada um vai ter uma quantidade térmica, cada um vai ter um mínimo de espessura e cada um também, tá? Vai ter um custo para ser implementado. Falou? Pessoal, beleza? Fiquem com Deus e até uma próxima aula.